continuando, que eu estava falando, né, ó. Que o nosso livrinho, nós vamos para onde agora? Já vimos o sul, o sudeste, né? Já passamos por onde? Pelo módulo 3. Estão lembrados que era o módulo 3? Aqui o módulo 3, né? Que é exatamente região sul e região nordeste, certo? Vamos pegar aqui o nosso nordeste, que foi o alvo. E você pode dizer assim, mas por que tem a ver a aula do outro lado da foz do Rio Cocó? Porque faz parte do Nordeste, o nosso Cearazinho. Está aqui Fortaleza. E se o mapa fosse maior, a gente poderia ver a foz do Rio Cocó. Ok? Pronto. Então, nós passamos pelo Nordeste, vimos os estados nordestinos. Encerrei com a aula, né, sobre o Rio Cocó, que também faz parte, né? Assim como outros ecossistemas marinhos são muito importantes no Nordeste. Eu destacaria aqui, desses ambientes, dunas, restingas e mangues, eu destacaria, ó, os lençóis maranhenses, a própria cidade de São Luís, que é uma ilha, né? Ela na realidade é uma que a gente chama de ria, certo? Rio é uma formação geológica interessante e tal, né? Que há um soerguimento, rebaixamento, soerguimento, melhor dizendo, de soerguimento, soerguimento e rebaixamento, até que se forma aquela ilha fluvio-marinha, que hoje é a belíssima cidade dos Azulejos, que é a cidade lá de São Luís, certo? E eu tenho o delta do Parnaíba, né? E você tem todo o litoral nordestino com a presença de dunas, aqui no Ceará, né? Temos dunas maravilhosas. Aquela própria duna lá que está invadindo a pista, que o pessoal estava tirando areia e é proibido porque ali é uma unidade de conservação, né? E ela está invadindo até aquela pista nova que fizeram ali na Sabiaguaba, certo? É muito legal. Vocês podem ver alguns vídeos, se vocês se interessarem assim como eu pelo assunto, um sobrevoo sobre ali aquela região da Sabiaguaba, onde você pode ver o rio, a ponte, bem lá de cima, né? Aí o encontro do rio Comar, ainda dá para ver as rochas, você vê a área mais extensa para o lado leste, né? Porque o lado oeste tem toda a ocupação da Praia do Futuro, caça e pesca e tal. Do outro lado você não tem, foram construídas várias casas lá, que é até um crime ambiental, não era para existir casas ali, certo? Ali era a área de duna para ser preservada, mas infelizmente não se fez isso aqui em Fortaleza, né? Então você tem sim uma ocupação desenfreada de muitas casas ali perto da praia. Todo mundo quer morar perto da praia, mas ali deveria ser a área que é a área de duna preservada. Então você tem dunas fixas, que são aquelas que têm vegetação, e você tem as dunas móveis, certo? Como essa que está invadindo o asfalto lá. Lembrando que ela chegaria ali no mar, mas numa questão, no rio, na questão própria. Só que ela vai demorar muitos anos para chegar ali, né? Evidentemente. Certo? Mas a tendência é ela passar por cima da pista. Vamos ver o que você vai fazer. Porque como ela não tem vegetação, o vento vai levando a areia. É natural. Se ela tivesse uma vegetação, ela ficaria fixa. Não é algumas medidas já foram feitas para isso. A gente tem casos, por exemplo, de dunas que soterraram cidades, vilas, melhor dizendo, vilas. Tinha a vila lá, não tem mais. Aí o cara vai lá, escava, encontra a sua antiga casa lá. Ou então quando a duna passa. É interessantíssimo, né? Porque é uma duna móvel. Aquelas que têm vegetação, a vegetação segura a areia, fixa. E é uma área de formação de rocha sedimentar, ou seja, precisa ser preservada, né, gente? Já estou ficando até meio chato com esse assunto, mas é verdade, precisa ser preservada. Tá legal? Então, você pode ver lá, nesse sobrevoo, toda aquela área da parte da duna que fica mais a leste. Certo? Ainda é Fortaleza, mas fica mais a leste, do outro lado do rio Cocó. Tá? Já indo para o lado ali da Cofeco. Tá bom? Pronto, então você tem também as famosas dunas de Natal, do Rio Grande do Norte, né?
lá o Ponto dos Seixas, na Paraíba, que é uma área de litoral, nas famosas praias de Pernambuco, a praia de Boa Viagem, as famosas praias de Alagoas e Sergipe são praias, né, paradisíacas até, bem limpinhas. E Bahia nem se fala, né? A própria Bahia, né, tá numa Bahia, né, por isso não, né? Aliás, Salvador, né? Que a Bahia é o estado, o estado todo não caberia só naquela parte da Bahia, certo? Mas o nome Bahia é um acidente geográfico e Bahia é o nome do estado. Um é com I, né? Aliás, é com B-A-I-A, Bahia, acento no I, certo? E o outro é Bahia com H, que é o estado, que a sigla é BA, que a gente já viu. Tá certo? Então, como eu falei, eu citei a questão das queimadas, que tem gerado uma polêmica, tem sido um calo no pé do governo federal, dos governos estaduais a que se refere, ou a que tem esses ecossistemas que estão queimando. Então, ó, módulo 4, capítulo 7. Aí tem aqui, região centro-oeste. Região centro-oeste e região norte, capítulo 7 e capítulo 8, tá? Então vamos começar com o centro-oeste, não é isso? Tá aqui o centro-oeste. Aí sim, nessa região aqui do Mato Grosso, certo? Você tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, você tem, e pegando também o Paraguai, você tem a área do Pantanal Mato Grossense. Se você vir aí na apresentação do capítulo, na página 3, você vai ver que eu tenho a foto do Pantanal, ó. Deixa eu ver aqui. Tá vendo a foto do Pantanal? Certo? Tem a vista panorâmica de parte do Pantanal, no estado do Mato Grosso. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, nós tivemos uma novela chamada Pantanal, onde a gente pôde ver, né, as belezas, a gente pôde conhecer mais a fundo as belezas do Pantanal, certo? Foi exibida pela extinta Rede Manchete, não tem mais, né? Agora, se não me engano, tem uma emissora no lugar dela chamada Rede TV, não é mais a Rede Manchete. Pronto, então a gente pôde conhecer, né, a questão das boiadas, passando em planícies alagadas, porque na realidade o Pantanal, generalizando, ele é uma planície alagada. Então está lá no centro-oeste do Brasil, certo? Então estão querendo fazer um remake é fazer uma outra novela, certo? Que chamaria esse Pantanal também, baseado na primeira também, só que agora os atores vão ser outros, porque aqueles atores, né, daquela época eram atores bem mais jovens e hoje eles estão, né, já bem mais velhos, né, que foi feito ali na passada da década 80 para 90. Inclusive eu que nunca fechei novela, assisti várias partes dessa novela, tá? Tinha até o Joventino, tinha a mulher que se transformava em onça, era a Juma, certo? Então é bem interessante. Vamos ver aí, vamos aguardar se eles vão mostrar as belezas. E, claro, evidentemente, isso está em evidência por conta da nossa preocupação com as queimadas naquele bioma. Se faz necessário que a gente preserve esse bioma tão bonito. Eles lá tem uma trilha ecológica que na realidade é uma falsa trilha, um falso turismo ecológico. Eles trazem o pessoal de fora para fazer aquela espécie de savana pelo Pantanal. Porque savana uma espécie vou lembrar o nome, peraí. Safari no Pantanal. Porque safari é na savana, certo? Onde você tem aqueles ônibus bem protegidos para evitar os ataques dos bichos, né? E tal. Então você vai fazer o passeio para ver os animais no seu habitat natural. Então, certo? Esses turistas vêm para fazer essa espécie de passeio pelo Pantanal, esse turismo ecológico. Mas na realidade é um eufemismo, nesse caso. O que eles fazem mesmo? Eles fazem a caça à onça. Eles chamam os turistas e fazem clandestinamente
a caça à onça, a onça do Pantanal, que talvez seja no Pantanal o animal mais, né, mais, assim como o caranguejo é do mangue, não é? Assim como o leão, o elefante ou a girafa são das savanas, no Pantanal seria mais a onça. Né? Então eles fazem isso, se disfarçam de turismo ecológico. E eles pagam muito dinheiro para isso. Infelizmente os grandes fazendeiros lá do Pantanal, muitos, não são todos, muitos costumam fazer isso, que é uma prática, né, contra o meio ambiente. É ilegal. O Brasil ele tem uma das melhores leis com relação à questão ambiental, mas ele tem uma das piores, digamos assim, tendências para que essas leis sejam cumpridas. A lei existe, protege bem, mas não tem fiscalização e o pessoal se aproveita para desobedecer a lei. Né? Infelizmente, esta que é a realidade. Infelizmente. Então, também no Centro-Oeste, nós temos o ecossistema cerrado. Cerrado é a savana brasileira. O Pantanal ele é um misto de muitos biomas, ele aparenta um pouquinho de tudo, é incrível. Um pouquinho de floresta amazônica, um pouquinho de cerrado, um pouquinho de campos, um pouquinho de caatinga. Por incrível que pareça, ele tem essas características. Por isso ele é extremamente interessante. Né? E o cerrado seria a savana brasileira, onde a gente chama de floresta de cabeça para baixo. As raízes são imensamente profundas para que as plantas possam, no período de maior estiagem, captar água lá nos aquíferos. Então, a copa da árvore, né, o caule, os galhos e tal, elas são muito menores do que as raízes que estão lá embaixo, certo? E na parte lá de cima, talvez a parte da floresta amazônica que foi mais devastada até hoje, talvez seja a parte que corresponde ao estado do Mato Grosso. Só estou falando dos estados aí, mas eu não falo dos estados. Então tá, uma parte, antes de eu continuar a falar da Amazônia do Centro-Oeste. São 3 estados no Centro-Oeste, tá legal? Falando por cima, não tem uma música sobre isso, infelizmente. Não tem uma música apenas sobre o Nordeste e o Sudeste. Certo? Porque às vezes eu faço, né? Componho a música, eu só faço a letra, né? A música já está pronta. Aí eu faço e acaba não vingando, aquela coisa que não vai para frente, aí eu esqueço, faço outra e tal. Então, a do Nordeste, Maranhão, Piauí, do Centro-Oeste, né? A cidade de Ouro Preto fica em Minas Gerais, então ainda não fiz uma fixa para o Centro-Oeste, tá? Mas o Centro-Oeste, ele é composto por 3 estados e, claro, que eu já falei isso muitas vezes, o Distrito Federal, que é onde fica a nossa capital Brasília, que um dos objetivos é exatamente incentivar a colonização do Centro-Oeste. Tá? Pronto. Então, eu tenho o estado do Mato Grosso, sigla MT. Eu tenho o estado do Mato Grosso do Sul. Eu sempre faço aquela aulazinha onde eu desenho um mapa, né? Vou fazer, por isso que eu estou fazendo só superficialmente, que eu ainda queria falar dos ecossistemas para poder entrar e mostrar para vocês o porquê daquela minha aula, para vocês entenderem bem, certo? Claro, dos ecossistemas que você não tem mangue, ou das regiões que você não tem mangue, só o Centro-Oeste fica de fora. Certo? Nas outras regiões todas você vai encontrar ou um ambiente muito parecido ou o próprio ambiente, né? Porque todas as outras regiões são banhadas pelo Oceano Atlântico, o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sul. Só o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, só o Centro-Oeste não é. O Sul a gente viu que é. O Sudeste a gente viu que é, né? Do Espírito Santo até São Paulo tem mar, só um estado que não tem, que é Minas Gerais. O Nordeste, todos os estados são banhados, e na região Norte você tem o Amapá, você tem o Pará, né? São banhados aí pelo Oceano Atlântico, certo? Ok? Então, muitos estados da região Norte nem são, e a gente ainda vai estudar a região Norte, tá? Nosso próximo assunto.
Vamos deixar para quando chegar lá, tá? Então, eu tenho esses biomas em todas as regiões, com exceção do Centro-Oeste. Porém, os olhos do Brasil, os olhos dos ambientalistas, né, das ONGs que se preocupam com o meio ambiente, porque tem ONG que se preocupa com criança carente, com a fome, com a miséria, né? E tem ONG que se preocupa com a questão ambiental, como por exemplo o Greenpeace, certo? É necessário que a gente saiba, a gente viu um apresentador aí falando que falta vai fazer esse bicho. Todos os animais, de uma certa maneira, eles são importantes. Certo? Até os que a gente não vê, até a vida que a gente não vê, ela também tem sua importância. Porque existe um grande equilíbrio ambiental. Quando você extingue um animal, você começa a causar aquele equilíbrio. Porque ou ele interfere diretamente com outra espécie, ou ele se alimenta de outra espécie, né? Ou ele serve de sustento para outra espécie, de transporte para outra espécie. Toda a natureza tem dessas curiosidades. Certo? Tem pássaros que se alimentam do que fica no couro de outros animais, sem causar nenhum dano para o mesmo. Entendeu? Tem animais que sobem, acontece espécies marinhas, sobem outros animais e pegam caroninha e vai embora e tal, lá na frente desce. Quer dizer, o equilíbrio, então, todos os seres da natureza, eles são importantes. Por exemplo, sapo serve inclusive para controlar a disseminação de escorpiões. Olha que curioso, mas é verdade. Ele é imune ao veneno do escorpião, sabe? E ele também se alimenta desse escorpião, não só disso. Né? Então, curiosamente. Certo? Então, os olhos do Brasil e do mundo hoje estão voltados para a Amazônia e também agora, por conta do problema sério que está acontecendo lá, que são as queimadas, os olhos do mundo estão voltados para aquele ecossistema, que é altamente curioso, que também não é só brasileiro, né? Que ele sendo destruído, aquele efeito dominó que eu falei naquele vídeo, né? Que o micro ecossistema, a destruição dele atinge o meso, que atinge o macro ecossistema, que atinge o planeta todo, chamado efeito dominó. Não tem aquele quando você bota o dominó espalhado, aí você derruba o primeiro e vai derrubando os outros tudinho? Pois é. Entendeu? Pronto. Então eu tenho o Pantanal e eu tenho a parte da Amazônia que cabe ali, a parte mais devastada da Amazônia, ao Mato Grosso. Sim, estou misturando demais hoje, né? Não, vamos lá. Então tem o Mato Grosso, que é no estado só, cuja capital é Cuiabá. Certo? Os estados. Depois eu faço um mapa, como eu sempre faço para vocês, tá? Hoje eu estou meio doidinho, não se preocupa não. Acontece. Então Mato Grosso, capital Cuiabá, certo? Que é aquele estado lá que pega diretamente a região norte, né? Faz fronteira ali diretamente, certo? E tem a área, dentro tem a área da floresta amazônica. Você tem embaixo do Mato Grosso, que é a sigla MT e a capital é Cuiabá, o estado que eles foram, no final dos anos 70, criou-se a lei e 78 ia ser Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Por uma questão de economia de dinheiro, eles botaram Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. MT e MS. Então, embaixo do Mato Grosso, eu tenho Mato Grosso do Sul, certo? Cuja capital é Campo Grande, que é o resultado da separação do Mato Grosso. Certo? Capital Campo Grande. Ok? Pronto. Mais para o lado leste ali do Mato Grosso, eu tenho o estado de Goiás. O estado de Goiás era o dobro do que ele é hoje. Ele foi separado e virou o estado de Tocantins e Goiás, também no centro-oeste. Só que Tocantins, quando ele foi separado, ele foi lá para o norte. Ele passou a pertencer à região norte. E Goiás continuou pertencendo ao centro-oeste. Então nós temos 3 estados. Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás, que é uma das cidades planejadas, a sua capital, que é Goiânia. E dentro de Goiás, você tem aquele retângulozinho lá, que é o Distrito Federal, que tem status de estado, como eu sempre digo. Então, Distrito Federal, certo? E capital lá
do país, que é Brasília. Tá? Vocês lembram que foi no governo do Juscelino Kubitschek que foi criado o Distrito Federal dentro de Goiás. O Distrito Federal era no Sudeste, lá no Rio de Janeiro. Certo? Então, eu tenho 3 estados só e o Distrito Federal. Tá legal? Pronto, agora voltando lá um pouquinho, né? Eu volto, né? Eu não perco o fio da meada, eu volto, tá? Então, nós temos a floresta amazônica, a parte lá do Mato Grosso, que é exatamente a parte que mais se aproxima do cerrado. O cerrado, por si só, ele tem um período do ano em que ele é muito seco, ele fica muito seco. Quando eu falo seco, eu não estou me referindo às árvores somente. Não, porque o cerrado é aquela vegetação que assim, você tem a graminha, certo? As plantinhas rasteiras, né? Certo? A grama, vamos dizer assim. É uma espécie de grama. E você tem árvores médias e árvores que até são altas. Então é uma floresta. Tá? Só que essas árvores, elas costumam ser espaçadas. Tem uma aqui, outra lá, não sei aonde. Outra, diferente da Amazônia, que é tudo junto, né? Mas tudo uma em cima das outras. Vários andares de floresta, né? Pronto. Essa parte que cabe ao Mato Grosso, da Amazônia, é exatamente aquela parte que mais se aproxima do cerrado. E o cerrado, por ter essa característica de seca, quando eu falo seca, eu volto a dizer, não é a vegetação, é o clima, é o ambiente, por exemplo. Um ambiente é seco quando ele tem baixa umidade do ar. Por exemplo, eu estou num ambiente de 70% de umidade do ar, tá? Tá muito alto. Se completar 100, começa a chover. Se baixar para 60, a umidade baixa, certo? Mas ainda tá bom. 50, vixe, aí já começa a preocupar, já está no meio termo. Baixou para 40, para 30, aí, filho, se eu não tiver o costume, eu posso até sangrar pelo nariz, porque o ar fica seco. Certo? Sem umidade, sem um vapor d'água na atmosfera. Umidade do ar, na realidade, é o vapor d'água na atmosfera. Tá certo? Então, aquela parte, principalmente em algumas épocas do ano, ela fica também seca, que é a faixa de transição entre a floresta amazônica e o cerrado. O que acontece quando as árvores ficam mais secas? Vem lá um raio, bate na floresta e pega fogo. Alguém já passando, pega, né, joga ali tal e pega fogo. E às vezes esse é o maior dos problemas. Eu quero limpar meu terreno. Já fiz minha colheita. Tá tudo seco. Se eu capinar, juntar no cantinho ali e usar só a outra parte que eu não botei o resultado, vou deixar o solo mais fértil, mas dá muito trabalho. Sabe o que eu vou fazer aqui? Tacar fogo, ou tocar fogo, como a gente diz aqui, né? Pronto, só que aí eu não vou ter o controle do fogo. E o fogo vai se expandir além da minha plantação. As árvores estão secas por causa do tempo. Ou melhor, as árvores, o ambiente está seco. As árvores ficam mais secas, mais propícias a pegar fogo. Aí começa o incêndio. E às vezes eu estou aqui, não plantei, foi nada. Eu olho para frente, tá bom de pegar fogo, vamos lá. Que quando derrubar tudo isso, não vai ter mais jeito, não vai dar tempo de plantar floresta em tempo hábil, que as plantas vão levar não sei quantos anos para nascer. O governo vai se convencer que bom mesmo aqui não é ter floresta, é ter pasto e é ter área agricultável. Então, taca fogo, aí toca fogo. Esses os maiores problemas da floresta. Aí se vem dizer que a culpa é do caboclo, que tem aquele seu pequeno roçado, do indígena, que está lá há uns 40 mil anos, desde 40 mil anos atrás, certo? Começou as suas agriculturas de subsistência e por aí foi. Não é isso? Aí já viu. Mas a gente tem que levar isso a sério. Eu fico batendo na mesma tecla, tá bom? Então são estados do Centro-Oeste. Na próxima aula eu faço aquele velho mapa, certo? Para a gente falar um pouco mais sobre Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás. E vamos falar, claro, do Distrito Federal, da cidade em forma de avião, que é Brasília, né? Vamos falar dos aquíferos, o Guarani, né? Vamos falar
Tocantins Araguaia, né, que é um rio, né, que é uma bacia hidrográfica, são 2 rios na realidade, né, é uma bacia hidrográfica, né? Vamos falar das belezas do Cerrado, do Pantanal também, não vamos falar só de coisa triste, né? E vamos falar, claro, da floresta amazônica, além de outros microecossistemas, de animais em extinção, né, do crescimento urbano, né, ou seja, das cidades, né, da grandiosa, e a gente tem que levar em consideração, e é importante, a questão agrária, a questão agrícola no Brasil, né, o plantio da soja que é tão importante para nós hoje em dia, e outros plantios, e outras plantações, melhor dizendo, né? Então, a gente sabe, precisamos das comidas, mas podemos fazer uma política de conciliação e fazer, através disso, o desenvolvimento sustentável. Tá bom? Então, beijos para vocês e até a próxima aula.